Vamos lá, vamos prosseguir. Vou apagar aqui. Professora, mas são muitas terminações. Sim, eu sei que são, tá? Eu sei que são. Então eu vou tentar pensar, não vou garantir, tá? Pensar em alguma forma para que vocês consigam memorizar com mais facilidade, ok? Então vamos lá. Então o R nós trabalhamos, agora a gente vai trabalhar com o X. O X eu coloquei qual palavra? Eu coloquei tórax. Poxa, não sei se tórax é acentuado, então vamos fazer a divisão. Tórax, ok? Tórax. Nem falei tórax, eu falei tórax, tá? Então tem duas sílabas, mas qual é que a gente fala com mais necessidade? O tórax. Então aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho a outra sílaba. Qual é a mais forte? É a penúltima. Vou botar o pen, tá? De penúltima. Poxa, mas eu não sei se tórax tem ou não acento. Beleza. Se a gente não sabe, a gente vai olhar pra quem? Pra terminação. Qual é a terminação que eu tenho aqui? Termina em X. Então, uma paroxítona, tá? Uma palavra que tem a sílaba mais forte, cuja sílaba mais forte é a penúltima, termina em X, ela é acentuada. Ok? Prosseguindo. Depois eu coloquei aí o N. O exemplo que eu coloquei foi hífen. Pra quem não sabe o que é hífen, é aquele tracinho que a gente coloca no meio de uma palavra. Por exemplo, vamos supor, blusa verde e amarelo, vamos supor. Então aí a gente bota o verde e bota o amarelo aqui, tá? A gente separa palavras compostas, tá? Continuando. Então a palavra hífen aqui. Poxa, vou botar aqui sem acento, tá? Ali eu botei com acento, mas vou botar aqui sem acento. Hífen. Vamos fazer a divisão silábica? Hífen, hífen, ok? Qual é a palavra mais forte? Qual é a sílaba mais forte? Hífen, hífen. Opa, essa aqui é mais forte. Essa aqui é qual? A penúltima. Se a penúltima é mais forte, eu tô falando de uma paroxítona. Mas nem todas elas vão ser acentuadas. Para eu saber se ela é acentuada ou não, tem que analisar qual é a terminação. Ela termina em quê? Termina em N. Então, a paroxítona que termina em N de nariz, ela é acentuada. Por isso, o hífen recebe acento. Ok? A próxima palavra aqui, a próxima letrinha. Vou colocar aqui. É o Lzinho, tá? E aí no L eu coloquei amável. Poxa, eu não sei se tem acento. Então vamos lá. Fazer a separação. Amável. A mais forte é má. Amável. É a penúltima. Então eu já tenho aí uma paroxítona. Para eu saber se ela é acentuada ou não, eu tenho que analisar a terminação. Se ela termina em L, ela recebe acento. Então a minha paroxítona amável vai ser acentuada, ok? Porque ela termina em L. Ditongos orais, tá? Vamos lá. Apaguei aqui. Ditongos orais são aqueles que não tem marca de nasalização, tá? Como cão, ão, tá? Não tem essa marca. Nesse caso aí, tô falando dos ditongos, tá? Só pra gente saber. Então, nos ditongos orais, a gente também acentua. Ali eu tenho Itália. Itália é um país. Não sei se Itália é acentuado. Vamos fazer a separação aí, tá? Qual é a mais forte? É a penúltima. Se é a penúltima, só pode ser uma paroxítona, tá? Se a minha paroxítona é a mais forte, eu tenho que analisar qual é a terminação. Ela termina em ditongo. Ditongo é o que, gente? É o encontro de duas vogais na mesma sílaba, tá? Então isso é uma coisa também que a gente tem que saber. Ditongo, tritongo, hiato, né? O ditongo é aquela que tem duas vogais na mesma sílaba. Então,
Itália tem ou não acento? Opa, identifiquei que ela é uma paroxítona. Qual é a terminação? Ditongo. Se ela termina em ditongo oral, ela vai ser acentuada. Beleza? Deixa eu botar pra cá. Aí eu botei an e an. Eu coloquei órfã. Vou botar as duas palavras, órfã e órgão. Vamos lá. Opa! Órfã. Qual é a mais forte? Vou dividir aqui. A mais forte é a penúltima. Então aqui a gente já sabe que é uma paroxítona. Mas será que vai ser acentuada? Vamos procurar saber. Órgão. Órgão, o or é mais forte, tá? Então aqui a gente já sabe que é uma paroxítona. Então vamos lá. Para a paroxítona, para que ela seja acentuada, tanto em órfão como em órgão, qual é a terminação que ela tem que apresentar? An ou ans, tanto faz, tá? E ão ou ãos, tá? Aqui ela termina em quê? Em an, tá? Então a gente acaba acentuando, coloca o acento agudo no O. Por quê? Porque ela tem a terminação an. Aqui, órgão. Qual é a terminação? Ão, tá? Então a gente acentua, ok? Então essas aqui são as regrinhas. Essa aqui, por exemplo, se aqui fosse órfãs, tá? A gente poderia muito bem colocar o Szinho aqui e ela continuaria sendo acentuada porque tá aqui dentro dessa regra, tá? E órgãos a mesma coisa, porque tá dentro dessa regra, beleza? Bom, e agora, só pra gente fechar aqui as regrinhas das paroxítonas. Vejamos. Eu coloquei aí a terminação PS. E aí eu coloquei a palavra bíceps, tá? Poxa, não sei se bíceps é acentuado. Vamos fazer a separação silábica. Bíceps. Professora, mas a gente não sabe bíceps? Não. Por quê? Porque para eu montar uma sílaba, eu preciso ter uma vogal, tá? Então, aqui, entre PS, a gente não tem nenhuma vogal. Então, aqui a gente tem a bíceps. Qual é mais forte? Bi. Então, é uma paroxítona. Porque não tá na última sílaba mais forte, tá? Mas, poxa, não sei se bíceps é ou não acentuado. Vamos olhar a terminação? O que eu tenho aí de regra? Que se a paroxítona for terminada em PS, ela é acentuada. Então aqui eu vou colocar o acento em bíceps, tá? Por quê? Porque eu tenho uma paroxítona terminada em PS. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Agora, tenham muita atenção. Aqui eu coloquei quando ocorre acento, mas o atenção é sempre uma exceção a uma regra, tá? Então, o que eu coloquei nesse atenção? Não se acentuam os paroxítonos terminados em ENS. Veja. E aí eu coloquei o mesmo exemplo que eu coloquei em cima, só aqui no plural. Eu disse o seguinte, que a palavra hífen, vou botar hífen aqui, vou colocar hífens aqui. Eu disse o seguinte, que a hífen, qual é a mais forte? Aqui, o I. Qual é a terminação? N. Então, hífen recebe acento. Mas eu disse o seguinte, que as palavras paroxítonas, hífens, aqui, o que eu fiz aqui? Só botei em plural. É a mesma palavra no plural. Então, a sílaba mais forte continua sendo essa. Essa aqui é uma paroxítona. Mas qual é a regra, professora? O seguinte, a minha paroxítona, quando ela termina em ENS, ela não é acentuada. Não, e aí eu coloquei grandão e vou colocar aqui de novo. Não recebe acento. Professora, mas como assim? Hífen recebe acento porque a terminação dessa paroxítona é em N, N de nariz. Aqui não recebe acento porque a terminação é ENS. Professora, mas é uma paroxítona. Eu sei, mas qual é a terminação? ENS, tá? Se eu vir uma palavra e ela
tiver o Szinho aqui no plural. Poxa, o N é acentuado. Beleza, até o N. Passou disso, já não recebe acento, tá? Então, fechamos aí a parte das paroxítonas. E aí eu coloquei a palavra hífens aí sem acento, porque ela de fato não é acentuada, já que, uma vez que a terminação dela é ENS. Tranquilo até aqui? Belezinha? Espero que sim. Tá? A gente vai trabalhar com as oxítonas, tá? No próximo vídeo.